Esmirna, Ásia Menor. Ano 155 d.C. O anfiteatro está lotado. Milhares de pessoas. O sol da tarde cai pesado sobre as pedras brancas. O procônsul romano ergue a voz e pronuncia as palavras que todos esperavam. Policarpo. Tens 86 anos. Uma vida longa, respeitável. Jura pelo gênio de César. Maldiz Cristo. E serás livre. O velho bispo ergue os olhos. Há 86 anos de fé naquele rosto. 86 anos de memória. Ele havia conhecido João e o apóstolo amado, o único que havia sobrevivido ao martírio. Havia estreitado a mão de Inácio de Antioquia no caminho para o Coliseu. Havia combatido hereges, pastoreado comunidades, formado discípulos que formariam outros discípulos. E agora, diante de um procônsul romano e de uma multidão sedenta de sangue, ele abre a boca. Há 86 anos que sirvo a Cristo, e ele jamais me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar do meu rei que me salvou? O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo. Depois veio o rugido da multidão. E Policarpo de Esmirna, e o último elo vivo com os apóstolos, e sorriu. Esmirna era uma das cidades mais belas do mundo antigo. Situada na costa ocidental da Ásia Menor, em atual Turquia, ela era um porto próspero, centro cultural e comercial de primeira ordem. Seus habitantes tinham orgulho de sua cidade, de seus templos, de sua história. E tinha uma comunidade cristã vibrante e uma das 7 igrejas do Apocalipse, as quais João havia escrito. Foi aqui que, por volta do ano 69, nasceu Policarpo. Numa família cristã da alta burguesia, e o que não era coisa comum num século em que o cristianismo era predominantemente uma religião dos pobres e escravos. Essa origem abastada lhe daria acesso à educação, a redes de influência, a uma voz que seria ouvida. Mas o que moldou verdadeiramente Policarpo não foi a riqueza da família. Foi o mestre que ele encontrou na juventude. João. O apóstolo amado. O único dos 12 que não havia morrido de morte violenta. O homem que havia reclinado a cabeça no peito de Jesus na última ceia. Que havia estado ao pé da cruz. Que havia entrado correndo no túmulo vazio na manhã da ressurreição. João havia se estabelecido em Éfeso no final de sua vida. E Policarpo, jovem e ávido, havia se tornado seu discípulo. Havia ouvido com os próprios ouvidos as histórias do apóstolo sobre Jesus, não como textos lidos, mas como memórias vivas de alguém que havia estado lá. Ireneu de Lyon, que seria por sua vez discípulo de Policarpo, e nos deixou um relato emocionante. Policarpo nos descrevia suas conversas com João e com os outros que haviam visto o Senhor. Como ele recordava as palavras deles, o que havia ouvido deles sobre o Senhor, seus milagres e seus ensinamentos, como havia recebido tudo isso daqueles que haviam visto com os próprios olhos o Verbo da vida, Policarpo os reportava em conformidade com as Escrituras. Imagine o que era isso. Sentar aos pés de um homem que havia sentado aos pés de João. Ouvir histórias de Jesus vindas de alguém que ouviu histórias de Jesus de quem esteve com Jesus. 2 gerações apenas separavam Policarpo do mestre. O próprio João o consagrou bispo de Esmirna. E Policarpo pastorearia aquela comunidade por décadas, em uma âncora humana da memória apostólica numa era de heresias crescentes. O ano é 107. Inácio de Antioquia está sendo transportado acorrentado de Antioquia a Roma, onde será jogado às feras. O navio para em Esmirna. E ali, no porto, Policarpo espera. O encontro entre esses 2 homens é um dos momentos mais comoventes da história cristã primitiva. 2 bispos. 2 guardiões da fé. 2 homens que haviam dedicado a vida à mesma causa. Um a caminho da morte. O outro com décadas de ministério ainda pela frente.
Inácio ficou hospedado na casa de Policarpo em Esmirna. Eles conversaram. Rezaram juntos. E quando o navio partiu novamente, Inácio levava consigo algo que nenhuma corrente poderia tirar, a certeza de que havia deixado a fé em boas mãos. Inácio escreveu uma carta a Policarpo e uma das suas 7 cartas imortais. Nela, o tom é o de um pai que orienta um filho. Ou talvez o de um irmão mais velho que passa o bastão. Sê sóbrio como um atleta de Deus. O prêmio é a incorruptibilidade e a vida eterna. Suporta todos os males para que Deus também te suporte. Ama a todos, como também tu és amado. E depois que Inácio morreu no Coliseu, foi Policarpo quem recolheu suas cartas. Quem as preservou? Quem as enviou às outras comunidades? Sem Policarpo, as cartas de Inácio poderiam ter se perdido para sempre. Policarpo não era apenas um guardião de memórias. Era um combatente de ideias. O segundo século foi uma era de intensa efervescência teológica, e nem toda ela era saudável. Heresias de todos os tipos floresciam, gnósticos que negavam a encarnação, docetistas que diziam que Cristo não havia sofrido realmente, marcionitas que rejeitavam o Antigo Testamento e propunham um Deus diferente do Deus de Israel. Policarpo combateu todas essas correntes com a arma que tinha, na memória direta dos apóstolos. O episódio mais famoso desse combate nos foi contado por Ireneu. Um dia, em Roma, Policarpo se encontrou com Marcião e o heresiarca que negava a encarnação de Cristo e propunha uma versão truncada do Evangelho. Marcião se aproximou e perguntou: "Não me reconheces?" A resposta de Policarpo ficou para a história: "Reconheço-te. És o primogênito de Satanás." Não exatamente uma resposta diplomática. Mas Policarpo não era um homem de meias palavras quando estava em jogo a integridade da fé que havia recebido de João. Havia uma frase que ele repetia constantemente, e que Ireneu memorizou para sempre: "E meu Deus, para que tempos me reservaste?" Uma exclamação de horror diante das heresias que proliferavam. Um homem que havia ouvido João falar de Jesus não conseguia aceitar que essas distorções fossem chamadas de cristianismo. E há um detalhe revelador: quando Policarpo foi a Roma tratar de questões litúrgicas com o bispo Aniceto, incluindo a data da Páscoa, sobre a qual tinham opiniões diferentes, e os dois discordaram. Mas terminaram em paz, com Aniceto cedendo a Policarpo a honra de presidir a Eucaristia em sinal de respeito. Mesmo na discordância, a unidade prevaleceu. Uma lição que a Igreja precisaria aprender repetidamente nos séculos seguintes. De todos os escritos de Policarpo, e ele escreveu muitos, apenas um sobreviveu ao tempo, a Carta aos Filipenses, escrita por volta do ano 110. É um texto que nos revela muito sobre quem Policarpo era. Ele não é um teólogo especulativo como Paulo. Não tem a dramaticidade lírica de Inácio. É um pastor sólido, prático, enraizado. Um homem que conheceu os apóstolos e agora transmite o que aprendeu com a simplicidade de quem não precisa impressionar ninguém. A carta está repleta de citações das Escrituras e das cartas de Paulo, e o que nos diz que, já no ano 110, essas cartas eram tratadas como textos autoritativos. Policarpo exorta os filipenses à fé, à caridade, à perseverança. Fala sobre os presbíteros, os diáconos, as viúvas. Fala sobre a ressurreição e contra os que a negavam. E fala sobre Inácio com uma ternura que nos toca. Exorto-vos todos a obedecer à palavra da justiça e a praticar toda a paciência, como vós mesmos vistes nos vossos próprios olhos, não somente nos bem-aventurados Inácio, Zósimo e Rufo, mas também em outros que eram entre vós, e em Paulo mesmo, e nos demais apóstolos. Nessa frase, Policarpo nos dá um presente inestimável, e ele coloca Inácio ao lado de Paulo. O mártir recente ao lado do apóstolo. A memória viva tecida com a memória apostólica numa tapeçaria única. Policarpo viveu muito. 86 anos numa época em que chegar aos 40 já era uma conquista.
E nos últimos anos de sua vida, algo extraordinário aconteceu. 3 dias antes de ser preso, enquanto orava, Policarpo teve uma visão. Viu o travesseiro sob sua cabeça pegar fogo. E soube, com uma certeza que ia além do raciocínio, o que aquilo significava. Voltou-se para os amigos que estavam com ele e disse simplesmente: serei queimado vivo. 3 dias depois, os soldados chegaram. Policarpo estava em oração quando eles entraram. Não fugiu, embora pudesse. Não suplicou. Pediu apenas um tempo para terminar sua oração. Os soldados, surpresos pela dignidade do velho, concordaram. Policarpo ficou de pé por 2 horas, orando. Pelos bispos ao redor do mundo. Pelas comunidades cristãs de cada cidade. Por toda a igreja. Por todos que havia conhecido. E quando terminou, disse aos soldados que estava pronto. O anfiteatro de Esmirna estava lotado. O procônsul romano tentou de todas as formas evitar o confronto. Um homem de 86 anos sendo executado não era boa publicidade, e nem para o império, nem para a opinião pública. Ele insistiu, persuadiu, implorou quase. Jura pelo gênio de César. Maldiz Cristo. Salva tua vida. E Policarpo respondeu com aquela frase que atravessou os séculos: e há 86 anos que sirvo a Cristo, e ele jamais me fez mal algum. Como poderia eu blasfemar do meu rei que me salvou? O procônsul tentou mais uma vez: tenho feras. Vou te jogá-las se não mudares de ideia. Chama-as, disse Policarpo. Se desprezas as feras, farei com que sejas queimado vivo. Ameaças com um fogo que arde por 1 hora e logo se apaga. Mas não conheces o fogo do julgamento futuro e da punição eterna, reservado para os ímpios. Mas por que tardas? Faze o que quiseres. A multidão rugiu. A lenha foi acumulada. E então aconteceu algo que os cristãos presentes registrariam com espanto e reverência: quando o fogo foi aceso, as chamas se curvaram ao redor do corpo de Policarpo sem tocá-lo, como a vela de um navio inchada pelo vento, registrou a carta do martírio. O aroma não era de carne queimada, mas de pão cozido e especiarias. Impressionados, e talvez aterrorizados, os carrascos ordenaram que um soldado o atravessasse com uma espada. E assim Policarpo morreu. Seus discípulos recolheram os ossos que restaram e os depositaram com honra. E 1 ano depois, a igreja de Esmirna escreveu uma carta à igreja de Filomélio descrevendo tudo o que havia acontecido. Essa carta, e o Martyrium Policarpi, é o documento mais antigo que existe descrevendo o martírio de um cristão. E é a primeira vez na história em que a palavra mártir é usada no sentido que ainda carrega hoje, e aquele que morre pela fé. A história de Policarpo não terminou com sua morte. Ela continuou, nas mãos de um jovem que havia crescido ouvindo pregar em Esmirna. Ireneu de Lyon. Ireneu se tornaria um dos maiores teólogos do século II e autor do monumental Contra as Heresias, o texto mais importante de combate ao gnosticismo da era patrística. E toda a sua formação havia passado pelas mãos de Policarpo. Ele escreveu sobre seu mestre com uma emoção que ainda hoje nos toca. Posso descrever o lugar onde o bem-aventurado Policarpo costumava sentar e discursar, suas entradas e saídas, o caráter de sua vida, a aparência de seu corpo, os discursos que fazia ao povo. Como ele descrevia seu convívio com João e com os demais que haviam visto o Senhor. É uma corrente humana extraordinária, e Jesus, João, Policarpo e Ireneu. 4 gerações. A memória viva passando de mão em mão como uma tocha, sem se apagar. E Ireneu, ao escrever seu Contra as Heresias, estava fazendo exatamente o que Policarpo havia feito, e guardando o que havia recebido e passando adiante. Quando Policarpo morreu, por volta do ano 155 ou 156, e morreu com ele o último elo vivo com a era apostólica.
Não havia mais ninguém que houvesse conhecido pessoalmente alguém que havia caminhado com Jesus. A corrente de memória direta havia chegado ao seu fim. A partir daquele momento, a fé cristã teria que caminhar por outro caminho, e o das Escrituras, das tradições, dos concílios, dos teólogos. Por isso Policarpo ocupa um lugar único na história. Ele é a última pessoa que poderíamos chamar de testemunha de segunda geração, em alguém que ouviu de uma testemunha ocular. E o que ele nos deixou? Deixou-nos a imagem de uma fé que envelhece bem, que não se cansa, que aos 86 anos ainda é capaz de dizer: há 86 anos que sirvo a Cristo e ele jamais me fez mal. Uma fé que não é ingênua. Policarpo havia visto perseguições, heresias, mortes. Era uma fé testada, curtida no tempo, amadurecida na dor. Deixou-nos também a imagem de uma fé que transmite. Policarpo não guardou para si o que havia recebido de João. Formou Ireneu. Escreveu cartas. Preservou as cartas de Inácio. Viajou a Roma. Combateu heresias. Cada gesto era um ato de transmissão, de garantir que a chama não se apagasse. E deixou-nos aquela frase. Aquela frase simples, direta, imovível. A resposta de um homem que havia chegado ao fim de uma vida inteira de fé e não encontrou arrependimento. Apenas gratidão. Há 86 anos que sirvo a Cristo, e ele jamais me fez mal algum. Que cada um de nós possa, ao final de nossas vidas, dizer o mesmo. No próximo, e último, episódio desta temporada, vamos mergulhar em dois textos extraordinários que completam o quadro dos pais apostólicos, a Didaché e o pastor de Hermas. Documentos que por pouco não entraram no Novo Testamento, e que nos revelam como os primeiros cristãos viviam, oravam, jejuavam e governavam suas comunidades. Você acaba de ouvir Os Pais da Igreja. Uma série sobre as raízes do cristianismo e os homens que guardaram a chama quando o mundo tentou apagá-la. Até o próximo episódio.